Então, vamos de novo ao que é mais comum, porque é mais incomum essa rotura mais precoce da bolsa e ela é mais comum a rotura prematura das membranas acima de 36 semanas. Então, vamos agora para aquilo que é mais comum, e aí vamos pensar então agora só os casos acima de 36 semanas, ou seja, quando rompeu a bolsa e o parto não está acontecendo, ele não foi desencadeado pela maturidade do bebê, simplesmente a bolsa rompeu. Aí nós vamos estar pensando então em chances de infecção, beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, para a gente pensar em chances de infecção, imagine um gráfico virtual aqui, que eu tenho lá o X e o Y, e que no Instagram minha câmera está invertida, tá? Então talvez vai ficar ao contrário, mas vai dar para entender a mesma coisa. Então eu tenho lá o X e o Y. Aliás, como está invertida no Instagram, vai estar certo para vocês, e no Facebook é ao contrário que eu estou fazendo para mim aqui o gráfico. Então, tenho lá o X e o Y, e aí imagina uma linha que vai bem paralela aqui ao eixo horizontal, então, ou seja, zero quase de infecção, 0, 0, 0, 0, 0, 0, chega um momento, essa curva começa a aumentar. Essa é uma curva de infecção. Ou seja, existe algumas horas para o bebê ficar lá dentro, sem chance de infecção, e a partir de um certo momento esse índice começa a aumentar. Tá? Por que eu não falei ainda quantas horas são? Porque varia bastante de protocolo para protocolo, de trabalho científico para trabalho científico. Já teve trabalho científico mais antigo, quando eu digo mais antigo, século XX, que falava que a partir de 12 horas começava a aumentar o índice de infecção, alguns outros a partir de 18 horas. Só que aí os trabalhos eles foram melhorando, os números foram melhorando, inclusive foram selecionando os tipos de bactérias que podem infeccionar, e aí a gente começou a entender também como é que funcionava essa infecção, qual que era o risco do bebê pegar ou não. E aí separaram grupos, inclusive, de mulheres que têm baixo acesso à higiene, então mulheres que não têm acesso a tomar banho todo dia. Por exemplo, mulheres que moram em lugares que não têm banheiro, que moram em favelas, que moram em lugares que não têm acesso à higiene, comparado a mulheres que têm acesso à higiene todo dia. E eles viram que essas curvas eram diferentes. Eles viram que no lugar onde as mulheres não têm acesso à higiene todo dia, o fato de elas não tomarem banho todo dia, não terem esse acesso, aumenta a colonização por bactérias que podem ser patológicas, né? E aí o que acontece? Essa curva ela começa muito mais rápido a subir, o índice de infecção. E nas mulheres que têm acesso a banho todo dia, essa curva ela é bem mais esticada. E aí, esse esticada, veja só, por que eu acho importante a gente falar da bolsa rota lá prematura, que eu espero um mês para o bebê nascer, comparado a essa acima de 36 semanas. Para a gente saber que se o bebê ficar algumas horas com a bolsa rota, não vai acontecer nada com o bebê em relação a nada. Não vai faltar oxigênio, não vai ter infecção. Se a partir de um certo ponto a gente esperar muito e não fizer esse bebê nascer, aí o que acontece? A gente espera muito, aí começa a subir o índice de infecção, e essa curva ela é bem assim, ela é quase em linha reta no zero, de repente ela dá um up, ela sobe de uma vez. Essa curva aqui, essa quina de subida da curva, como eu falei, tinha trabalhos que falavam de 12, tinha trabalhos que falavam de 18. Quando fizeram trabalhos mais recentes, viram que essa curva pode ser até de 96 horas. 96 horas, são 4 dias. Então, o que acontece? Tem casos que a mulher, se ela tiver com a bolsa rota, ela não tiver nenhuma infecção já diagnosticada, por exemplo, ela colheu aquele exame do Streptococcus, deu negativo, não tem nada. Ela não está com nenhum sinal de infecção, o cheiro do líquido amniótico está normal, ela não está com febre, o coração do bebê está batendo bem, ou seja, não tem sinais de infecção, o índice de infecção começa a aumentar lá na frente. Depois de 4 dias começa a aumentar o índice de infecção. Então, qual que é o nosso papel? Uma pessoa que tinha me perguntado, é fazer cesárea? Não tem nada a ver com cesárea, porque não está faltando oxigênio para o bebê, não está faltando espaço, está faltando passagem, desculpa. Então, o nosso papel é ajudar esse bebê a nascer da forma mais rápida possível para tentar não deixar passar tanto tempo lá dentro, porque aumenta o índice de infecção. Certo? Deu para entender até aqui? E aí, como é que a gente faz? Então, primeiro vamos observar números da natureza para depois ver o que a gente pode fazer em relação à intervenção. Olha que curioso. Nos casos, dos 100 casos de trabalho de parto, lembra que eu falei 90% a bolsa não rompe, só 10% que a bolsa rompe, fora de trabalho de parto. Desses 10%, se a gente não fizer nada, simplesmente esperar, eu vou repetir, de perto. Se a gente não fizer nada, daqui a pouco eu volto aqui. Se a gente não fizer nada, a gente esperar
Se a gente não fizer nada, a gente esperar 24 horas sem fazer nada, só a mulher lá esperando, 7 a cada 10 mulheres entram em trabalho de parto espontaneamente. Exatamente isso que vocês ouviram. Se a gente esperar, vou repetir porque é muito importante essa informação. Se a gente esperar 24 horas, 7 a cada 10 mulheres entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 48 horas, eu vou esticar esses números porque vai ter número quebrado. Então, 70 a cada 100 mulheres entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 48 horas, 85 mulheres a cada 100 entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 72 horas, 95% das mulheres entram em trabalho de parto. E essas 72 horas, elas ainda estão antes do começo da curva que vai subir para a chance de infecção. Portanto, se alguém falar que rompeu a bolsa e o bebê tem que nascer logo porque vai entrar em sofrimento, esquece, porque isso é mentira, não existe isso. Segundo, se passar muitas horas tem chance de infeccionar? Sim, é verdade, mas vamos pôr na mesa aí quantas são essas horas? Ah, 6 horas o bebê vai infeccionar. Não. Se o bebê infeccionar em 6 horas é porque ele já estava infeccionado. Que é aquele outro caso que eu falei, que é a exceção dos bebês que já vêm com uma infecção, que é a própria infecção que rompe a bolsa. Então, qual que deve ser a conduta da equipe que trabalha com partos ou da mulher que tem a bolsa rota fora de trabalho de parto? Óbvio que isso não deve ser feito à revelia, tá, gente? Isso aí deve ser combinado no pré-natal com as pessoas que lhe atendem e é importante que seja verificado o protocolo do lugar onde você vai ter o parto para ver o que eles acham sobre isso, tá? Para não chegar lá falando, ah, sua bolsa rompeu, ah, não, rompeu faz meia hora e faz 3 dias que rompeu. Não é legal. O legal é que a verdade seja sempre colocada na mesa, né? A Maria, quem é Mariviana está falando se você solicitar hemograma. Pode ser que sim, pode ser uma das coisas a ser feita, além desses sinais todos que eu falei. Pode pedir hemograma, PCR, exame de urina, que são exames também para rastrear a infecção, mas não necessariamente precisa pedir. O hemograma ele é um exame complementar. Normalmente, todo exame complementar é para complementar alguma coisa que eu estou na dúvida. Então, se eu vi com sinais clínicos que não tem nada, eu não preciso complementar uma coisa que eu não tenho dúvida, certo? Então, o hemograma pode sim ser pedido, mas não necessariamente tem que ser pedido. Bom, então, o que acontece? O que vocês, mulheres, têm que fazer? O que nós, profissionais, temos que fazer? Saber que rompeu a bolsa. Legal, primeiro lugar. Depois, ter certeza que rompeu a bolsa. Como certeza? Ué, pode ser que saiu urina, pode ser que saiu uma secreção vaginal e não era a bolsa que rompeu. Então, temos certeza que rompeu a bolsa. Segundo lugar, saber se o líquido está claro, transparente, que é o comum, igual água, tá? Por quê? Ele pode ter, por exemplo, deixa eu só fechar um negócio que está querendo abrir aqui. Pronto. Ele pode ter, por exemplo, uma cor diferente, o líquido amniótico. Pode estar verde. Se tiver verde é porque está com mecônio. Aí se está com mecônio já é outra conversa e de uma outra live também que nós vamos falar só sobre mecônio. Mas então o líquido está com cheiro normal, está com líquido, ou está com cor normal, certo? Então a gente já sabe que rompeu a bolsa, está tudo bem com esse líquido amniótico. Aí o que nós temos que pensar? Bom, será que essa mulher precisa sair correndo para a maternidade para ser avaliada? Depende. Essa resposta, ela depende. Por quê? Se é uma maternidade ou uma equipe que tem a tendência a intervir mais rapidamente nessa mulher, ou seja, a mulher vai chegar na maternidade, rompeu a bolsa faz meia hora, eles vão fazer um toque, vão ver que o colo do útero está fechado. E vão falar, você não vai ter passagem, vai ter que ser cesárea. Então, neste caso, tem que ser muito pactuado antes, no pré-natal, para ver se eles vão fazer isso ou não, para entender quanto tempo você tem que esperar para ir para a maternidade. Agora, se você tem uma equipe que sabe isso que eu estou falando, que segue essa linha de pensamento, que não vão fazer nada em 24 horas, vão só esperar ver o que acontece, aí tanto faz. A pessoa pode ser avaliada daqui meia hora, daqui 12 horas, daqui 24 horas, que ninguém vai ficar propondo fazer alguma coisa e nem falar que tem que fazer cesárea sem precisar fazer cesárea, certo? Então, isso depende de onde a pessoa vai ter o bebê e com quem ela vai ter o bebê. Mas vamos pegar então o melhor dos mundos, que seria a conduta que a gente segue hoje em dia dentro do parto humanizado e que a gente considera mais segura. Normalmente, quando rompe a bolsa, a gente é avisado que rompeu a bolsa, e aí
a gente propõe uma avaliação aí nas primeiras 6 horas. O que é uma avaliação nas primeiras 6 horas? Primeiro que a gente pergunta para a mulher que cor que tá, que cheiro que tá com febre, tá bem de saúde, tá se sentindo bem. Se ela fala que tá tudo bem, beleza, a gente espera um pouco. Daí a gente vai lá avaliar. Então pode ser o mesmo, o médico, pode ser a enfermeira, pode ser a obstetriz, alguém vai avaliar. Essa pessoa vai verificar a pressão dela, ver se está tudo bem, para pensar se a placenta está funcionando bem, vai escutar o coração do bebê, se o coração estiver batendo tudo bem, a gente sabe que está tudo bem também, e até porque não tem nada naquele momento ali causando uma chance de sofrimento fetal, certo? E aí vai definir a conduta, vai pensar, bom, o colo do útero ele está, como é que ele está? Está super fechado? Está como esse colo do útero que eu mostrei aqui? Então a gente vai ter mais trabalho de espera. Ou não, já está um colo do útero assim, com a bolsa rompida. Esse aqui é só esperar. Se o colo do útero estiver dilatado, esse aqui tem 7 centímetros. Só esperar que daqui a pouco entra em trabalho de parto sozinho, não precisa fazer nada. Agora, num caso que o colo do útero está muito difícil, aí o que acontece? A gente pode fazer coisas. Aí tem uma lista de coisas que podem ser feitas, que pode esperar 24 horas para começar a fazer, ou já ir fazendo nessas 24 horas. Por exemplo, acupuntura, tem homeopatia, tem óleo de rícino via oral, tem algumas coisas que dá para fazer, e aí olha o que acontece. Lembra aqueles 7 casos que eu falei que entra em trabalho de parto sozinho? A gente aumenta para 8 em 24 horas. Esse 8 em 48 a gente aumenta praticamente para 10. Então dificilmente vai passar de 48 horas para entrar em trabalho de parto. Se a gente fizer essa conduta, e aí então não vamos precisar da cesárea, a gente vai ter o trabalho de parto. Aí se durante o trabalho de parto tiver uma daquelas duas questões que eu falei que leva a cesárea, que são o bebê que não tem passagem porque está muito grande ou mal posicionado, ou a placenta que não está funcionando muito bem, daí tudo bem. Aí a cesárea está indicada por outro motivo, mas não porque rompeu a bolsa. No dia que eu descobri